Bom dia, pessoal do Camarão. Bom dia aos colegas produtores, fornecedores, os técnicos, os alunos, a todo o pessoal do Camarão. Vamos tomar o nosso cafezinho aqui e ter o nosso bate-papo semanal falando do Camarão. E principalmente para tentar ajudar os colegas produtores a aumentar o lucro na atividade de Camarão. Para quem não me conhece, sou professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de Camarão, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito discutido nas últimas semanas. Sempre o bom dia, Rodrigo, bom dia aos colegas que estão entrando, né? Então nós vamos falar de um tema que sempre os produtores estão discutindo, que é a tabela do camarão. Então a tabela do camarão chegou ali perto de R$ 23. A gente acredita que é um valor mínimo ainda podemos aumentar mais, tá? Devemos aumentar mais. E no final da semana, alguns colegas começaram a falar da questão do levantamento dos custos de produção e discutindo aqueles insumos, aqueles fatores de produção que são utilizados na criação de camarão, que precisam ser remunerados. Esse custo de produção, a denominação vem daí, para que ele continue fornecendo aos produtores de cada ciclo de produção. Por que isso é importante? Porque muitos colegas não têm uma noção nem na ponta do lápis ou na ponta da caneta, né? Teve um que disse que já quebrou o lápis e a caneta, muito menos numa questão da informática hoje, né? Que facilita muito até no celular. Diz quais são os seus custos de produção, e muitas vezes eles acabam em uma situação de mais complicação, entregando seu camarão a qualquer preço, no processo de comercialização falho. Então, a economia da produção do camarão já é tão complicada, e você, na hora da comercialização, você perde ali o jogo na comporta de despesca. Mas um detalhe importante, que eu gostaria de tratar hoje com vocês, e trazer 3 pontos para exemplificar melhor a necessidade desse cuidado na comercialização, na parte final do seu jogo, do seu negócio. Tá? Eu acho que nós temos uma quantidade grande de pequenos e micro produtores e muitos que vieram de outras atividades agropecuárias, do gado, do arroz, das criações domésticas menores, né? E o camarão, talvez você já tenha notado que ele é um pouco diferente dessas outras atividades. Ele envolve um número muito grande de incertezas. E nós vamos trazer hoje uma coisa importante no negócio do camarão, que é o risco. Então, o negócio do camarão envolve um risco muito grande. Ele possui uma capacidade de rentabilizar muito alta comparado com os outros negócios do camarão, do agropecuário, tá? Quente aqui. Comparado com as outras atividades agropecuárias, mas ele possui um risco muito grande. E aí o micro e o pequeno produtor, ele precisa tomar consciência não só de fazer o levantamento dos seus custos de produção da melhor forma possível, das suas despesas, como aprender que existe também um risco da atividade. Cada ciclo de produção, cada viveiro é diferente do outro. E esse processo de aprendizado é de suma importância. Então, existe uma certa... O camarão não é uma coisa muito normal, comparado com aquela sua atividade agropecuária aí. Existem muitas incertezas. Nós vamos falar em 3 exemplos que envolvem o risco e que você precisa tomar consciência, esses riscos só dentro da condição de produção antes da comporta de despesca. E por isso que você deve negociar o seu camarão da melhor forma possível. Existem já grupos de produtores que trabalham com isso,
que eles estão atualizando semanalmente qual é a tabela do camarão, e você precisa se comunicar bem com as pessoas que estão comprando camarão, né? Hoje a gente tem corretor, do atravessador, do comprador. Então, isso precisa ser melhor organizado. Isso o tempo vai higienizar esse mercado, né? Vai fazer com que isso melhore. Mas depende da ação de cada um. Para isso, você tem que tomar consciência na ponta do lápis ou na ponta aí da sua informática, qual for, não só do custo de produção, mas do risco do negócio. Camarão não é fácil. Camarão já quebrou muitos, né? E eu vou falar 3 exemplos aqui. 3 exemplos que envolvem um risco de produção e que acaba alterando o seu custo de produção. O primeiro é o mais conhecido. Que são os vírus que causam mortalidades, algumas de forma aguda e outras de forma crônica. Então vou citar 2 vírus aqui. O vírus que causa mancha branca e o vírus que causa NIM. Não é para você se focar na biologia do vírus, é para você se focar no prejuízo que ele causa, no risco que ele causa e na alteração do seu negócio, da sua lucratividade, porque ele vai interferir no custo de produção. Então, o vírus da mancha branca, ele em pouco tempo ali, entre 3 a 10 dias, ele pode causar uma mortalidade muito significativa na população de camarão de seu viveiro, e isso vai afetar a sua biomassa final, a sua quantidade de camarão que vai ser produzido, seu faturamento. Então, é muito grave e você precisa ter consciência desse risco do vírus da mancha branca. Outro vírus é o vírus da NIM. E ele tem uma evolução muito crônica ao longo do ciclo de produção, principalmente quando está ali na metade do cultivo, né? Ele começa a matar de forma suave, mas vai alterando, além da sua biomassa, a sua conversão alimentar, que nós vamos já falar de um outro patógeno. Tá? Então, anota os custos, mas fica consciente desses riscos. Tá? Esse é só o exemplo, que é o exemplo mais conhecido da atividade, que é o vírus da mancha branca e o vírus que causa NIM. E aí que é o foco do nosso trabalho para poder ajudar vocês. Um outro risco importante, que parece ser suave, mas que causa alteração no seu negócio, na sua lucratividade, é o vírus que interfere na taxa de crescimento do camarão, o IHHMV. Então esse vírus, ele tem uma transmissão vertical, né? Você quando compra as suas pós-larvas, você tem uma possibilidade grande de estar incorporando ele dentro do cultivo, em virtude de um trabalho que às vezes é falho lá no banco de reprodutores das larviculturas. E aí esse trabalho que é falho lá no banco de reprodutores da larvicultura faz com que esse vírus se propague, né, exemplificando de pai para filho. Então, dos camarões, dos reprodutores para as pós-larvas que você vai comprar. E aí envolve um risco que é relativamente suave, porque vai interferir no crescimento, vai ter uma percentual da população que não vai crescer, que vai ficar nanica, então vai causar uma síndrome no nanismo, e aí o IHHMV vai acabar afetando o seu custo de produção com as semanas a mais de mão de obra, de ração, de todos os insumos dentro da atividade. Então, tem que ficar atento nesse custo de produção, nesse risco inerente a esse segundo exemplo. Então, a gente tem o primeiro exemplo, que é os vírus que causam alta mortalidade, de forma aguda ou de forma crônica, o vírus que causam alteração no crescimento, como o IHHMV, e isso precisa ser contabilizado na hora que você vai formar o seu preço, na hora que você vai negociar com o comprador. Porque o corretor ele não corre risco, ele fica aqui no telefone, dentro de uma rede, tomando uma, e não tem nenhum risco no negócio. E você tem risco no seu negócio, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso precisa ser contabilizado. Precisa que você tenha um caixa de segurança para quando isso acontecer. Porque isso acontece no camarão. Tá? E o terceiro risco é causado por uma bactéria. Estou dando um exemplo aqui. Tá?
que é uma bactéria que é muito comum nas zonas de alta salinidade, de alta temperatura, principalmente no final do ano. Mas hoje a gente tem outras bactérias que causam dano também nessa região. Um dia os colegas que não tomaram café, tá? Que não que causam prejuízo grande no hepatopâncreas do camarão. O que é o hepatopâncreas do camarão? Tá? O hepatopâncreas do camarão é um órgão anterior ao nosso fígado, ao nosso pâncreas, né? Uma glândula digestiva, onde vai se passar a ração que você está ofertando no camarão. Então, a ração é o item de maior custo de produção em seu negócio. Pode girar ali em torno de 50% do seu negócio. Essa ração física que você vai colocar no seu viveiro, ela biologicamente, bioquimicamente, vai ser digerida pelo camarão. Se o camarão tiver com esse órgão, a glândula digestiva, o hepatopâncreas, com alteração nos seus túbulos, no seu processo de digestão causado por essa bactéria, ele vai afetar a conversão alimentar da sua ração no seu negócio. Então você pode de repente fazer todo o manejo da melhor forma possível, utilizar a melhor ração, mas o seu camarão está doente. E isso vai ocasionar um risco no seu negócio. E esse risco precisa ser contabilizado na hora que você está comercializando o seu camarão. Né? Vou citar um exemplo. De repente você tem a sua conversão alimentar normal, histórica da sua fazenda de 1,1, 1,2 ou 1. Tá? Isso significa o quê? Para cada quilo de produção do seu camarão, você gastou 1 quilo de ração, ou 1,1 kg, ou 1,2 kg, e está tudo bem ali dentro do seu equilíbrio do seu negócio, da sua ponta do lápis. De repente, em um determinado momento, você não tem um acompanhamento daquele processo de saúde do camarão e a população do seu viveiro ela é afetada com essa bactéria, com NHP, e a gente tem outros tipos de bactérias também aí que podem afetar o hepatopâncreas, mas vamos situar no NHP. E aí o camarão não cresce, começa a não digerir bem a ração e você vai gastar 1,5 kg, 1,8 kg, 2 quilos, mais de 2 quilos de camarão. Então, para produzir aquela mesma quantidade de camarão que você está consumindo, você aumentou o seu gasto com a ração. Aumentou meio quilo, 600 gramas, 700 gramas a mais. Né? Aumentou. E isso vai afetar o seu custo de produção. E isso está dentro do negócio do camarão. E isso precisa ser contabilizado. Então, por isso que o pessoal, principalmente os colegas mais antigos, batalham tanto para você criar consciência da necessidade de melhor negociar o seu camarão. Porque no camarão não é todo dia que é festa. Tem hora que esse risco aparece. E dependendo do seu sistema de produção, essa hora pode ser mais frequente. E isso vai afetar o seu negócio do camarão. Tá? Você não está olhando para ele diariamente como a sua atividade tradicional agropecuária, o boi, a galinha, as outras atividades, as plantações, né? E já sofrem, já tem risco de pragas, de doença. Imagina um camarão que 24 horas por dia você não está vendo ele está debaixo da água. Tá? Aqui eu citei 3 exemplos de risco. Né? O negócio não é só custo de produção. O nosso modelo de produção não é determinístico, não é como esse celular que a fábrica faz um celular igual ao outro. No camarão não é assim. Eu não consigo fazer um viveiro igual a outro viveiro, igual a outro ciclo de produção. O viveiro agora nesse período de chuva não é igual o desempenho no período da seca. Então tem muitas variáveis, muitas coisas que você não tem o controle. Não é uma máquina perfeita. Tá? Existe um sistema probabilístico. Você não tem a certeza do que vai obter de resultado ali na sua despesca. E isso precisa ser contabilizado. Se o seu risco é de 10%, 20%, precisa ser contabilizado no seu preço. Então você tem que tomar muito cuidado com essa conversa do atravessador, do comprador, porque ele não tem a noção do que acontece dentro do seu viveiro, dentro da sua fazenda. E você precisa contabilizar isso no seu negócio, o risco do seu negócio. Tá? Então, na ponta do lápis ou na ponta da caneta, isso precisa ser bem
ajustado no seu negócio. O risco de produção. Camarão envolve risco. E a gente está aqui para ajudar você nessa questão do risco. Mas demanda um certo trabalho ainda, a gente está estruturando. Daqui a pouco a gente está podendo informar melhor vocês, acompanhar melhor vocês, para compreender melhor quais são o risco, o que é que a gente pode diminuir aí de risco na sua atividade. Mas enquanto isso, vai fazendo a sua tarefinha de casa, vai tomando atenção no preço do seu camarão, como que você está vendendo. De repente você tem um risco de queda de energia no período desse de chuva, não tem gerador, não tem essa capacidade, e aí é um risco simples, né? A queda de oxigênio, mas que vai afetar o seu negócio. Né? Você não sabe se a energia vai cair na sua fazenda naquela noite, naquele final de semana, e aí prejudica a sua produção no seu negócio. Então, o preço do camarão, a tabela do camarão, precisa ter esse fator risco incluído no seu preço do seu camarão. Por isso, no mínimo ali, pelo menos R$ 23, R$ 24 para a tabela de camarão. Tá? Nós vamos discutir melhor no final de semana, nas outras oportunidades, mas hoje o nosso bate-papo era para chamar a atenção sobre isso, tá? Sobre essa questão. A gente toma um cafezinho, né, que também tem o seu risco e o preço está alto, também contabilizam, né, os produtores o seu risco. O camarão também o café também teve seu momento de queda de preço lá depois da Primeira Guerra Mundial, teve problemas com doença, com a ferrugem do café, então quebrou também aqueles barões do café, teve momentos de glória, mas teve momentos de queda, então faz parte do agronegócio. A gente precisa ficar atento a essas questões do preço e das doenças. Então nós vamos trabalhar bastante. O negócio dá dinheiro, dá lucro, mas tem preço e doença, né, que interfere aí na sua jornada. São pedras que vão estar no meio do caminho. Então hoje eu queria chamar a atenção para esses 3 pontos, só para exemplificar para você ficar atento a essa tabela semanal do preço do camarão. Tá legal? Então um bom resto de semana e no domingo a gente conversa melhor, com mais calma aí com vocês, tá bom? Tchau, tchau.